aqui com você nesta noite. É uma leitura um pouco longa. No capítulo 1, do versículo 1, eu quero ler a princípio até o versículo 19. E já quero agradecer aos irmãos que estão nos ouvindo, que estão aqui participando. Que Deus abençoe, que Deus fale ao seu coração nesta noite. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 19. Vamos ler. Fala assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, ou rival, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve, porém, embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Deus querido e amado, nós queremos, primeiro, Deus, te adorar. Queremos, Senhor, dizer que estamos aqui, Senhor, para te adorar. Te adorar, ó Deus, através, Pai querido, da tua palavra, da pregação da tua palavra. Te adorar com as nossas vidas, com as nossas bocas, com o nosso louvor. Te adorar com tudo que temos e com tudo que somos, Senhor. Porque o Senhor é que nos fez, Senhor, nós somos feituras tuas. Nós, Senhor, devemos tudo ao Senhor. Pai querido, nesta noite, que as nossas bocas venham a proferir, Deus, cântico de louvor a Ti. Que venhamos te dar a honra, Senhor, devida. Deus,
que possamos a cada dia te adorar mais e mais, que seja o nosso coração sincero. Ó Deus, que a nossa adoração chegue ao Senhor como um cheiro suave. Abençoe os teus servos que ora, Senhor, te ouvem, através do teu servo que aqui, ó Deus, prega a tua palavra. Abençoa também o teu servo para que a tua palavra chegue a esses corações, Senhor, de uma forma que os edifique, ó Deus, de uma forma, Senhor, que, Pai querido, os engrandeça, ó Deus, de uma forma, Senhor, que também os exorte, ó Deus, mas que principalmente, ó Deus querido, fale, ó Deus, aos seus corações aquilo que o Senhor quer falar. É assim que te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero estar falando um pouco aqui com você a respeito de Ana, não é? Pois Deus ouviu a oração de Ana. O livro de Samuel, ele é dividido em duas partes, né? Primeiro e segundo volumes, que a gente chama de primeiro e segundo Samuel. Esse livro, ele narra eventos que ocorreram no período de transição entre o período da teocracia, o período dos juízes, para o período da monarquia, ou o período dos reis, né, em Israel. No tempo em que Israel ainda era um reino unificado. Então, estes livros de Samuel, começando pelo volume 1, ou 1 Samuel, ele destaca principalmente três nomes ou três pessoas, três personagens são destacados aqui nesse livro. São Saul, né, Davi e Samuel. Ou Samuel, Davi e Saul, como que você queira ordenar aí. Mas esses três nomes são os nomes principais, ou as personagens principais desse livro. Começando por Samuel, pela sua origem, pelo seu nascimento. E falando em Samuel, o nascimento de Samuel, não podemos deixar de relacionar uma outra personagem que aparece no começo do livro, que é Ana, a mãe de Samuel. Ana, ela é uma personagem que vem dentro de um contexto de tribulação, de luta, não é? De sofrimento, né? De luta e de vitória. Então, são períodos da vida de Ana que se destacam aqui no início do livro de Samuel, e eu queria aprender com você nessa noite um pouco sobre essa grande personagem, Ana, não é? Sobre a sua dor, a sua busca, a sua conquista e também a sua gratidão a Deus, aqui no livro de 1 Samuel. E eu quero começar com você nessa noite falando sobre essas, né, como eu falei há pouco, a dor, né, a luta, a vitória ou conquista e a gratidão de Ana. São destaques importantes na vida de Ana, essa grande personagem, que nos faz aprender, né? Hoje, Dia das Mães, eu quero falar de Ana, um exemplo de mãe nas Escrituras Sagradas. Um exemplo de uma mãe, de uma mulher que queria ser mãe e lutou por isso com todas as forças e foi atrás do seu sonho, né? Eu quero trazer, aproveitando o ensejo do dia de hoje, o Dia das Mães, e falar ao seu coração, você que é mãe, que está me ouvindo nessa noite, mas a todas as pessoas, essa personagem Ana, a sua luta, ela serve ou deve servir de edificação para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. E eu queria aprender com você, nesta noite, um pouco sobre essa ilustre personagem, né? Essa pessoa que surge aqui no início do primeiro livro de Samuel, mas é alguém que, apesar de surgir apenas aqui no começo do livro de Samuel, mas sem Ana não existiria Samuel, né? Ela é aquela pessoa que vai atrás de ter um filho, e depois esse filho se transforma, né, num personagem tão importante nas Escrituras Sagradas. E eu queria começar aprendendo com você um pouco sobre a dor de Ana. O que é que pode nos ensinar a dor de Ana? O que Ana passou? Olha,
A dor de não ter um filho, isso fazia Ana sofrer. A dor de não ter um filho era a causa de um grande sofrimento na vida de Ana. Por quê? Para todas as mães, ou para todas as mulheres, é claro que existem algumas mulheres que não têm essa dádiva, né? E eu creio que também isso as entristece. Mas toda mulher tem um sonho de ser mãe. Toda mulher, ela já nasce, acredito, para ser mãe. Quando isso não acontece, é como se essa mulher ela não estivesse completa. Falta alguma coisa. Por mais que ela tenha à sua volta motivos outros para ser feliz, mas lhe falta alguma coisa. E assim era na vida de Ana. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, olha, é muito ruim quando nós temos um desejo em nossa vida, uma grande necessidade, e os tempos passam e nós não vemos isso acontecer. É claro que muitas vezes nós nos resignamos, nós nos conformamos e esperamos em Deus, mas não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Principalmente para aquela mulher que almeja, né, a maternidade. Essa era uma dor que tantas mulheres sentem que Ana sentia. Por isso Ana era triste. A dor de não ter filhos a fazia sofrer. Nós vemos isso nos versículos, aqui do texto, nos versículos 6, 7 e 8, onde nós lemos aqui, olha, versículo 6 diz assim, e sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado ou fechado a madre. Assim o fazia ela de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Até aqui. Veja que Ana, ela vivia em uma tristeza tão grande, que nos tempos em que eles subiam ao templo para adorar a Deus, para pagarem os seus votos, para levarem as suas libações, quando Eucana ia ao templo para fazer sacrifício pela esposa e pelos seus filhos, isso entristecia muito o coração de Ana. Ana vivia nesse tempo um tempo de angústia. Enquanto Penina, a segunda mulher de Eucana, estava alegre, não é, com os seus filhos ali na presença dos sacerdotes, oferecendo sacrifícios pacíficos pelos seus filhos, Ana, por outro lado, estava ali desolada, com aquela dor de não ter um filho. E ainda mais, né, acontecia coisas, por exemplo, além do sofrimento, né, ou apesar, vamos dizer assim, de sofrer ou do sofrimento da tristeza, ela era muito amada pelo seu marido, por Eucana. Né? A Bíblia diz aqui no versículo 5, porém a Ana ele dava parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado ou fechado a madre. Isso quer dizer que ele amava Ana, mesmo ela não tendo filho, mas ele amava muito. Apesar desse grande amor que o seu marido sentia por ela, ela não era completa. Né? Tem coisas que não podem ser substituídas. Tem coisas que para elas não há substituição. Olha, por mais que tentemos substituir, mas tem coisas na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, que não há substituição. Não tem como reparar, como substituir. Aqui, mesmo Eucana amando Ana mais do que a outra mulher, mesmo assim, Ana sentiu uma grande frustração, porque ela não tinha filhos. Mas, além disso,
além do sofrimento que ela já passava ou já sentia, a zombaria da sua rival a deixava mais triste ainda, a ponto de não comer, de viver apenas sufocada pelas suas lágrimas. Você imagine qualquer um de nós já vivendo em uma situação de angústia e ainda mais outra pessoa zombando, né? Ainda mais outra pessoa criticando. A situação de Ana, minhas irmãs, não era fácil. Mas eu estou falando aqui da dor que ela sentia. É claro que a dor de Ana não fez com que ela se afastasse de Deus. E isso é algo que nós precisamos aprender a partir daqui. Eu estava falando da dor de Ana. Eu estava falando do que Ana sentiu, da sua grande dor. Né? E além disso, de não ter filhos, a zombaria ou as críticas da sua rival, da outra mulher de Eucana, ainda a sufocavam mais, a ponto de Ana não comer. Olha, ela não conseguia esconder dos outros a dor que ela sentia, nem do seu marido. Tanto é que o seu marido, aqui no versículo 8 do texto, o seu marido, ele, de certa forma, fica triste. Ele se entristece vendo a tristeza de Ana, né, ela sem comer, ela ali chorando, e ele, então, ele indaga ela, ele diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Meus amados irmãos, tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos esconder das pessoas. Talvez nós não digamos com palavras, talvez tentemos disfarçar em alguns momentos a tristeza, a dor do coração, a desilusão. Talvez nós tentemos disfarçar de alguma forma, mas tem coisas, meus irmãos, minhas irmãs, que o nosso semblante já nos denuncia. Tem coisas que nós não conseguimos esconder. Embora nossa boca diga que estamos felizes, embora nós digamos que estamos bem, a nossa expressão nos entrega, não é? O nosso olhar nos entrega. E tem coisas que de fato nós não conseguimos esconder. Ana não conseguia esconder a sua tristeza. Seu marido, percebendo isso, ficava também triste, porque ele a amava. Mas, queridos, eu queria aprender um pouco sobre tudo isso. É claro que eu estou começando pela dor de Ana, para nós sabermos o quanto essa mulher, ela sofreu em meio a tudo. Mas eu quero aprender com você coisas muito importantes que essa personagem Ana nos ensina. E a partir de agora, eu quero refletir com você em algo que aí fala profundamente aos nossos corações. É claro que todos nós sentimos dores. É claro que todos nós sentimos decepções. É claro que muitas vezes na vida nós ficamos desiludidos com pessoas, com fatos que acontecem. Às vezes nós ficamos frustrados por não conseguirmos realizar alguns sonhos que temos. Às vezes a frustração faz com que nós vivamos dias de tristeza, grandes períodos de tristeza. Você pode estar triste hoje, eu não sei como você está. Algo pode ter acontecido na sua vida que tenha te deixado triste. Mas eu quero dar uma pausa aqui para aconselhar você a ter fé no Senhor. As Escrituras Sagradas, elas nos revelam, nos dizem que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Portanto, tenha fé no Senhor. Você pode, assim como Ana, né, pode também estar vivendo um momento de frustração, de tristeza na sua vida. Mas Deus, Ele consolará, Ele confortará o teu coração. Apenas busque, faça como Ana. Nós falamos da dor de Ana, agora eu queria falar da busca de Ana. A sua busca por Deus. Olha, quando Ana vivia nos momentos mais tristes da sua vida, que não conseguia esconder de ninguém, ela tomou uma decisão. Ela decidiu buscar em Deus aquilo que o seu coração desejava. E
Ela não tentou esconder sua tristeza de Deus. Ela abriu o seu coração, ela fez com que o seu choro, o seu pranto chegasse até Deus. No versículo 10 do texto em que estamos aqui, eu não quero sair muito aqui desse texto, é um texto muito rico, né? Um texto muito bom. Né? Eu quero fazer aqui um sermão textual, né? Aqui dentro desse texto aqui, falar um pouco sobre essa grande personagem. No versículo 10 do texto, diz assim, olha, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu quero refletir nisso que Ana fez. A Bíblia diz que ela, com amargura de alma, com a alma amargurada, mesmo assim, ela foi até o Senhor e chorou amargamente, chorou abundantemente, perdão. Com amargura de alma, chorou, orou ao Senhor e chorou aos pés do Senhor abundantemente. Sabe que eu quero aprender com você nessa noite, com isso? Que tem muita gente que não busca a Deus. A gente às vezes chega para uma pessoa que está passando um momento difícil e diz, olha, busque o Senhor, entregue o seu coração ao Senhor e busque a Deus. Aí as pessoas dizem assim, não, porque agora vão dizer que eu só estou buscando porque estou num momento difícil. Né? Quando eu melhorar, quando eu estiver bem, eu busco. Olha, o momento de buscar a Deus é quando estamos assim como Ana, com o coração amargurado, com a necessidade, com o aperto. O momento de buscar a Deus é no momento em que não podemos mais fazer nada. É claro que se nós pudermos buscar a Deus dentro da alegria, se nós pudermos buscar a Deus na alegria, né? É claro que é melhor do que na dor. Mas se não foi na alegria e a dor chegou, com a dor, é o momento exato de buscar a Deus, porque Ele sara a nossa dor. Ele enxuga o nosso pranto. E se chegou um momento que a nós não compete mais fazer nada, que não podemos fazer segundo as nossas forças, chegamos no limite, esse é que é o momento de buscar a Deus. Olha, Ana não podia realizar o seu próprio sonho. Não estava nela ter um filho. Ela queria, mas ela não tinha o poder, né, de acabar com a sua esterilidade e conceber uma criança. Quando Ana percebe que chegou um momento crítico da sua vida, os anos estavam avançando e ela não podia ter um filho, então ela, nesse momento, entregou o seu coração, empregou o seu coração a buscar ao Senhor, para que Deus, Ele ouvisse o seu pranto e atendesse a sua necessidade. Meu irmão, minha irmã, o momento de buscar a Deus é em todo momento, mas se não deu para buscar na alegria, também vale na dor. Se chegou um momento que está tudo difícil, esse é que é o momento de Deus. O momento difícil ou impossível é o momento de Deus entrar na nossa vida. Assim, Ana nos ensina que mesmo no pranto, mesmo com amargura no coração, ela orou ao Senhor. Ela derramou o seu pranto aos pés do Senhor. Eu quero aconselhar você a chorar aos pés do Senhor. Mas pastor, chorar sim, meu irmão, minha irmã. Chorar aos pés do Senhor. Olha, o apóstolo Pedro ele nos dá um conselho muito interessante, né? Ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou poderosa mão do Senhor, Deus, e Ele vos exaltará. O versículo 7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, ou necessidade, ou angústia, sabe? Que Ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso cuidado, toda a vossa angústia, toda a vossa necessidade. Porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero aconselhar você nessa noite a
entregasse a chorar aos pés do Senhor. Chorar por quê? Porque muitas vezes, queridos, o que está faltando no Brasil, o que está faltando muitas vezes, né, de um modo em geral, no mundo inteiro, o que está faltando são pessoas chorando, se humilhando aos pés do Senhor. São pessoas clamando. Isso está faltando, porque nem todo mundo faz, sabe? Jesus Cristo ele diz um negócio interessante. Ele diz que, assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, ou seja, se divertiam aí à vontade, casavam-se, davam-se em casamento, ninguém respeitava ninguém, ninguém estava nem aí para Deus. Ele diz, assim como foi naqueles dias, até quando terminou a construção da arca, Noé fechou as portas, né? E aí começou o dilúvio, né? Aí não teve mais jeito. Ele disse, do mesmo jeito será na vinda do Filho do Homem. E eu vejo que está próxima a vinda do Filho do Homem, porque nós estamos vendo algumas coisas acontecerem. Os cidadãos, né, daquele tempo não se humilharam, não se derramaram, não buscaram a Deus. Eu creio que nós estamos num tempo em que devemos fazer como Ana, né? Orar ao Senhor e chorar aos seus pés, clamando, né? Mesmo em amargura, mesmo em tristeza, mesmo em necessidade. Esse é que é o momento de chorar aos pés do Senhor, para buscá-lo, para ver se Ele tem misericórdia de nós e muda as situações. Ana nos ensina também na sua busca por Deus. Olha, ela mostrou com o seu voto que, apesar de querer muito um filho, colocava Deus acima de tudo. Ana mostrou com o seu voto, com o voto que fez, que apesar de querer muito um filho, era a coisa que ela mais queria, mas com o voto que ela fez, sabe o que ela mostrou para Deus? Ela mostrou que não era egoísta. Sabe? Ela mostrou também que era uma pessoa cristocêntrica, não, agora ali teocêntrica, né? Teocêntrica, que colocava Deus acima de tudo, no centro da sua vida. Coisa que ela mais queria era um filho. Mas no versículo 11 do texto, veja o que ela diz. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe? Ana, mesmo querendo demais um filho, ela nos ensina nessa noite, ela ensina a você e a mim nessa noite, que por mais que queiramos algo, por mais que sonhemos com alguma coisa, devemos colocar Deus acima de tudo, sabe? Ana queria um filho demasiadamente, mas sabe o que ela fez? Colocou Deus em primeiro lugar. Ela votou ao Senhor. Ora, ela queria um filho, mas ao mesmo tempo disse, eu te darei, sabe? Ela queria ser mãe, não importa se o filho ia ficar com ela ou ia servir a Deus, né? Ia ser criado no templo. Ela queria ser mãe. E ela sabia que se Deus abrisse a madre dela e ela fosse mãe e tivesse um filho, ela iria ter mais. Então o primeiro filho, ela já prometeu ao Senhor. Sabe por que muitas vezes, né, a gente não consegue ter uma plena comunicação, uma intimidade com Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ter, de fato, né, um operar de Deus em nossa vida de uma maneira completa? Porque muitas vezes, queridos, nós não fazemos como Ana, sabe? Às vezes, por exemplo, as nossas coisas, né, nós colocamos acima de Deus, né? A pessoa pede demais um carro a Deus, depois quando tem, coloca o carro acima de Deus. A pessoa pede muito riqueza, aí quando a riqueza chega, coloca a riqueza acima de Deus. Aí eu chego aqui no caso de Ana. Algumas mulheres querem muito um filho, mas às vezes o seu coração não está despreendido ao ponto de Ana, né, de amar mais a Deus do que o filho. Ana era teocêntrica. Ela não colocou o filho que desejava acima de Deus. Ela queria ter um filho, mas ao mesmo tempo abriu mão do filho para entregá-lo ao Senhor.
Aprendemos com isso, sabe o que, irmãos? Que nada desse mundo, nada podemos colocar acima de Deus. Ana, ela faz o voto e ela cumpre o seu voto, né? Aqui nas escrituras sagradas. Também nós aprendemos com Ana que Ana foi tolerante, teve mansidão e reverência mediante a acusação. Veja, mesmo ela entristecida por Penina zombar dela, a Bíblia não diz em nenhum momento que ela a revidou. E mais, quando Ana estava orando a Deus no templo, o sacerdote ali não soube discernir o que estava acontecendo e confundiu o seu modo de orar só balbuciando as palavras, porque ela não tinha força mais para falar. O choro a entalava e ela apenas balbuciava, ou seja, mexia com os lábios e não falava as palavras, não falava palavras audíveis, né? As palavras saíam, mas eram inaudíveis. Ou seja, não dava para escutar. E sabe, Eli, o sacerdote, ele confundiu o choro, a oração de Ana com embriaguez. E ele chamou Ana de alcoólatra, de embriagada, aquela hora do dia. Como é que você está embriagada aqui no templo essa hora? Sabe? Eu quero que você acompanhe comigo o respeito com que Ana responde àquele sacerdote. Sabe, se é de repente uma pessoa truculenta, uma pessoa que responde à altura, sabe, aquelas irmãs que apesar de serem crentes, mas não conseguem receber uma reclamação, não conseguem receber uma palavra que seja, que esteja em desacordo com aquilo que ela pensa, e de repente ela já explode, ela já grita, e já procura seus direitos, sabe? Ana foi chamada de embriagada, de alcoólatra, bêbada, mas sabe? Eu queria que você acompanhasse comigo a reverência, o respeito com o qual ela trata aquele homem que lhe chamou de bêbada. Veja, aqui nas escrituras sagradas, quando Eli, ele chega para ela e diz assim, olha, no versículo 14, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Sabe o que ela diz, meus irmãos, minhas irmãs? Aprenda com Ana aqui. Olha o que ela diz. Olha como ela fala com o sacerdote que acabaram de chamá-la de embriagada. Olha o que ela diz. A palavra aqui do versículo 15 em diante diz assim: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, preste atenção, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Veja, querida irmã, querido irmão, como Ana foi tolerante com o sacerdote ali. Veja como Ana foi tolerante, como ela falou com reverência, como ela falou com respeito ao sacerdote, ao seu sacerdote, pois ele era sacerdote ali no templo e ela era daquela comunidade. E ele era sacerdote dela. Veja como Ana responde com reverência, com respeito, com temor, mesmo aquele sacerdote tendo se enganado, porque ele não soube discernir. Claro que ele não teve má intenção, mas se fosse outra mulher, né, ou outra pessoa, até um homem, dessas pessoas que não gostam de levar desaforo para casa, sabe? Que já vem, já tem, já está com as defesas preparadas, né? Como a gente diz, já armado ou armada, de repente já se levantaria e dizia: bêbado pode ser você, embriagado pode, eu não estou bêbado, você é que está confundindo a minha pessoa. Mas não, minha irmã, meu irmão, Ana nos ensina a tratar com respeito e com reverência, mesmo aquelas pessoas que nos acusam muitas vezes, mesmo que seja por engano. Ela em nenhum momento levanta uma voz áspera para o sacerdote. Sabe o que é que Ana queria? Ela queria ser abençoada. Ela estava em busca de uma bênção. Ela estava em busca de um favor de Deus. E ela sabia que o sacerdote poderia interceder por ela diante de Deus.
né? Naquele tempo ainda o véu não tinha se rasgado, e o sacerdote era um grande intercessor, né, diante de Deus pelo povo. É claro que Deus já ouvia a oração daqueles que o faziam, né, que rasgavam o seu coração e não as suas vestes, mas pela lei o sacerdote era o intercessor do povo. Ana sabia que tinha um sacerdote ali. Aprenda com Ana, meu irmão, minha irmã, a buscar a Deus, sim, mas a também ter reverência e respeito, sabe? Ser tolerante com as pessoas, com seus líderes, né? Para que você seja de fato abençoado, abençoada por Deus. Muitas vezes, né, por falta de tolerância ou de reverência, Deus ele está vendo e ouvindo tudo. E Ele sabe como estamos. E Ele sabe o que estamos fazendo, o que estamos falando. E às vezes Deus está esperando que nós nos acheguemos a Ele, né? E nos acheguemos com respeito, com reverência, com honra. Mas você pode dizer assim a Deus, mas você sabe, inclusive nós mesmos somos legítimos representantes, eu e você, de Deus aqui. E a Bíblia diz que nós devemos agir com respeito uns para com os outros. É isso que eu queria aprender com você nessa noite. Também com Ana, né, a sua tolerância, a sua reverência, a sua mansidão diante do sacerdote quando ele a acusou de embriagada, sabe? Então, na busca de Ana, ela buscou a Deus sem tentar esconder o seu choro, o seu pranto, a sua tristeza. Ela mostrou com o seu voto que amava mais a Deus do que qualquer coisa. Ela foi tolerante. Ela teve mansidão e reverência mediante a acusação do sacerdote. Eu quero ainda falar sobre a conquista de Ana. Falamos sobre a dor de Ana, sobre a sua busca, né, pelo seu sonho, pelo filho que ela queria. Agora, vamos falar da conquista de Ana, né? Até que enfim Ana chega à vitória. Até aqui ela estava buscando, mas a fé na promessa trouxe a Ana a alegria em lugar da tristeza. A fé na promessa de Deus trouxe a Ana a alegria em lugar da tristeza. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Jesus Cristo ele nos diz? Que quando orarmos a Deus, pedimos alguma coisa, devemos pedir, preste atenção, devemos pedir como se já tivéssemos recebido. Agora eu quero que você preste atenção no que aconteceu aqui nessa história de Ana. Ana falou ao sacerdote, Ana tratou-o com reverência, ele entendeu assim a sua situação, e depois que ele entende a situação de Ana, no versículo 17, olha o que é que diz. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, ou o favor que lhe pediste. Preste atenção aqui para você ver como é interessante. Na continuação aqui do texto, no versículo 18, disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Minha irmã, meu irmão, aprendamos nesta noite algo muito interessante aqui. Veja bem, a promessa, aqui ainda era a promessa. O sacerdote Eli disse, vai-te em paz, e o Senhor te conceda a tua petição, ou o que você pediu a Ele. Com essa promessa, Ana já se sentiu abençoada. Ela não comia, ela vivia triste, né, a ponto de seu marido se entristecer também. Ela chorava, vivia aos prantos. Depois da promessa, depois que o sacerdote profetiza isso na vida dela, depois que faz essa promessa, Ana sai dali, a Bíblia diz aqui, olha, vou repetir o versículo 18, viu? E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Entenda? Entenda que
Nesse momento, Ana ainda não tinha tido um filho. Ela apenas saía agora do templo com a promessa. Ela saía do templo agora abençoada pelo sacerdote. Mas ela já comeu e o seu coração já não era triste, o seu semblante já havia mudado, porque ela agora tinha fé que Deus a honraria e concederia o desejo do seu coração. Né? Capítulo 37 de Salmo, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então aqui Ana deleitou-se no Senhor. Ela já tinha fé, ela já estava crente que Deus a abençoaria. E agora ela, em vez de ficar com fome sem comer, ela agora come. Em vez de ficar triste, agora o seu semblante já era um semblante alegre. E aqui no versículo 19 vai dizer que, voltando ela com o seu marido Eucana para casa, diz então que o seu marido, né, conheceu aí, né, e ela, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 19, né, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui está a bênção concluída. E o Senhor se lembrou de Ana. A partir daqui, né, já vamos vendo uma Ana agradecida a Deus, né, buscou, recebeu a promessa, já se alegrou. Ana nos ensina que devemos crer, mesmo que na promessa. Lembra na palavra que eu preguei semana passada, acho que domingo passado, né? Falava sobre a fé. Falava sobre a fé, isso, lá em Hebreus capítulo 11, eu preguei domingo passado, e eu falava sobre isso, que a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não podemos ver. Ana saiu do templo depois de ser abençoada pelo sacerdote, ela saiu do templo ali, já pronta, já certa que Deus a abençoaria, já estava acreditando que Deus a daria um filho. Sabe o que acontece? A partir daí Ana se alegra, Ana come, né? E depois, queridos, a Bíblia diz que Deus se lembrou dela, ou seja, ela concebeu, ela foi abençoada. Assim como nós, se crermos na promessa do Senhor, você não precisa já estar de posse, você só precisa crer como se já estivesse. E acontecerá, porque Deus, Ele cumpre a sua promessa. Tá certo? Então, continuando aqui, falando um pouco mais, né, da vitória de Ana. O Senhor honrou sua fé, lhe concedendo um filho. Versículos 19 e 20. No 19 vai dizer que o Senhor se lembrou dela, nós já lemos aqui. E o 20 vai dizer o seguinte: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Olha, aqui nesse momento, Ana, versículo 20, diz que Ana concebeu e teve um filho, né? E o chamou Samuel, porque disse: eu tenho pedido ao Senhor. O nome Samuel, né, ele tem aí dois significados, né? O primeiro significado direto do hebraico seria nome de Deus. Mas numa variação, esse nome também pode ser Deus ouve, né? Deus ouve. Porque quando ela diz aqui, ela bota o nome dele Samuel e diz: tenho pedido ao Senhor, ela está dizendo que Deus ouviu o seu clamor. Então, Ana põe o nome do seu filho já, dando aí uma resposta maravilhosa, né? Deus ouve, Deus ouviu, né? Às vezes nós precisamos pensar muito bem também. O nome de Samuel já era, Ana já estava aí agradecendo a Deus, até colocando o nome de Samuel. Já colocando aí Deus em primeiro lugar. Tá certo? Então, Ana, ela agora é uma mulher vitoriosa. Ana agora, ela realiza o sonho de toda a sua vida. Ana tornou-se mãe. Agora a maternidade para Ana já não era mais um sonho apenas.
Agora, Ana não seria mais motivo de tristeza ou de críticas, de sorrisos para as outras pessoas, né? De bullying. Ana agora era uma mulher completa. O seu sonho estava realizado. Quando eu digo mulher completa, eu digo para Ana. Não estou dizendo aqui, quero que você entenda isso, que uma mulher que não tem filho não é completa. De repente, ela pode se completar em Deus. Porque a vontade de Deus ela deve ser respeitada, né? Nem todos nós conseguimos aquilo que queremos. Deus sabe de todas as coisas. E nem tudo que queremos, às vezes, podemos ter. Acima de tudo está o nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, principalmente, inclusive, Deus conhece o futuro de todos nós. Tá certo? Então, Ana agora sim se sentiu uma mulher completa, porque o que ela mais queria era ser mãe. E agora a maternidade está na sua vida. Ana poderia então estar desfrutando do seu filho. Ela poderia então agora se alegrar. Ela poderia agora colocar o seu filho num pedestal. Ela poderia agora construir um altar para o seu filho, né? Ela poderia chamar de meu príncipe, meu rei. Mas sabe quem era o rei de Ana? Sabe quem era o príncipe de Ana? Era Deus. Sabe? Às vezes, o nosso erro, às vezes nós, muitas vezes, nos decepcionamos com as pessoas. E eu digo isso muitas vezes, né? Não só com essa questão de filhos ou filhos, não, mas de uma forma em geral. Porque muitas vezes nós colocamos as pessoas num pedestal muito alto. Às vezes nós esquecemos que a honra devida é a Deus. E nós muitas vezes colocamos algumas pessoas em pedestais, como se elas fossem inatingíveis, como se elas fossem incorruptíveis. Mas todos os seres humanos, enquanto não chegarem à glória de Deus, todos são corruptíveis, são passíveis a erro. Todos os seres humanos podem cair, podem errar, né? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, apesar de também termos o Espírito, né, de Deus, o Espírito Santo em nós, mas a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Por isso nós não devemos colocar as pessoas em pedestais. Nós devemos colocar Deus acima de tudo. E voltando aqui a Ana, Ana poderia ter construído um altar para o seu filho, né? Era o sonho realizado. Mas sabe o que Ana fez? Ana foi ao altar de Deus e levou seu filho ao altar de Deus. Ana é a mãe que sabe de fato o lugar certo onde colocar seu filho. Ana é o tipo de mãe que sabe o lugar exato onde o seu filho será uma bênção. Então, Ana coloca o seu filho no altar do Senhor. Ela não construiu um altar para o seu filho. Eu estou dizendo isso, entenda. Nós vemos muitas vezes algumas mães, quando conseguem ser mães, colocar os filhos num altar, né? Eu já vi mãe dizer que o filho dela é a luz dela. Olha, a Bíblia diz que Jesus é a luz de todos os homens. No dia que um filho for a luz de uma mãe, olha, um filho é algo bem limitadozinho, ele pode errar, logo nos primeiros passos ele já pode começar errando. Então a luz dela é muito pequena, muito simples. A luz dela vai apagar facilmente. Quando coloca o filho como sua luz, é o meu sol, meu filho é o meu sol, que isso? Vai deixar de brilhar um dia e você vai ficar na escuridão, que não vai brilhar para sempre. Sabe quem é o teu sol? Sabe quem é a tua luz? Deus. É o Senhor. Ele é o nosso rei. Não podemos colocar nem mesmo um filho, pai, mãe, acima de Deus como rei ou príncipe entronizado em nossa vida. Ana não entronizou Samuel em sua vida. Ela levou Samuel, muito pelo contrário, ela levou Samuel ao lugar certo, ao altar de Deus, e entregou no altar do Senhor. Ana entronizou, sabe quem? Ana entronizou Deus na sua vida. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, para continuar, eu estou já concluindo aqui, eu quero falar da gratidão de Ana. Eu falei da dor de Ana, eu falei da busca de Ana,
Eu falei da conquista ou da vitória de Ana. Agora eu quero falar da sua gratidão. E eu quero, antes de tudo, perguntar a você nesta noite. Você tem tido um coração grato a Deus? Você tem de fato agradecido a Deus? Você tem dado a Deus o seu melhor? Você tem adorado a Deus com todas as suas forças? Preste atenção no que aconteceu com essa mulher, esse exemplo de mãe aqui na Bíblia. Olha, na gratidão de Ana, Ana alegrou-se muito, mas ela lembrou-se do seu voto. Lembrou-se do voto que fez, versículos 21 e 22. E subiu aquele homem, ou seja, Eucana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Ana lembrou-se que tinha feito um voto ao Senhor. Ana, na sua gratidão, ela sabia que pediu um filho a Deus, mas disse que se tivesse um filho, varão, o entregaria ao Senhor para servir no templo. Sabe o que é que ela diz a seu marido quando ele for desmamado? Tem criança que com 1 ano já não mamam mais. 2 anos, no máximo. Ela não esperou o filho ficar grande, ela não ficou apegada ao filho. Ela disse: assim que ele for desmamado, eu o levarei para apresentar ao Senhor e lá ficará para sempre. Você pode dizer, mas ela desapegou do filho? Não. Ela continuou amando o seu filho do mesmo jeito. Ela apenas cumpriu com o seu voto e levou o seu filho ao altar do Senhor, cumprindo assim a sua promessa, o seu voto a Deus que ela tinha feito. E isso é um exemplo de gratidão, queridos. Sabe que muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas? Eu não sei, né, se com você já aconteceu isso, mas acontece com muita gente. Oram a Deus, clamam a Deus, pedem algo a Deus. E aí quando está pedindo, orando a Deus, diz: Senhor, eu farei isso, eu farei aquilo, eu vou mudar. Né? É uma das maiores, das promessas que mais são feitas. Senhor, eu vou mudar a partir de que o Senhor me abençoar, eu mudarei. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar minha maneira de falar, eu vou mudar meu modo de agir. Eu prometo ao Senhor que eu vou ser diferente. Sabe? E muitas vezes, depois que são abençoadas, as pessoas esquecem do que prometeram a Deus. Depois que são abençoadas, elas se esquecem de tudo. Alguns dizem: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo. Claro, eu sei, vocês nunca me viram, quem é ovelha minha sabe que eu não vivo falando em dízimo. Né? Eu creio que quem é consciente, né? Quem é crente de verdade e é consciente, sabe seu dever como crente. Mas trazendo aqui para o que Ana fez, tem muita gente que promete: Senhor, se o Senhor me abençoar, né, se eu fizer tal negócio, se der certo eu darei o dízimo de tudo, sabe? Mas depois esquece. E são muitas promessas que são feitas. Né? Eu conheci um cidadão, se ele estiver me ouvindo agora, não é da minha região não, mas de uma região que eu já morei. Se ele estiver me ouvindo é bom que ele vai saber. Nós oramos muito tempo, né, lá no Pernambuco, para que ele queria que Deus desse uma Kombi a ele. Né? E ele dizia que quando Deus desse a Kombi, ele ia servir a Deus com aquela Kombi. Aquela Kombi ia ser para ser usada na obra de Deus. Meus irmãos, e assim, de uma hora para outra apareceu um negócio bom, assim, um presente de Deus na vida dele, ele conseguiu uma Kombi seminova. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Se alguém da igreja subisse naquela Kombi, só descia quando pagasse a passagem. Nenhuma carona ao irmão da igreja ele dava. A igreja às vezes precisava de um carro para um evento, tinha que alugar, pagar caro o frete. Né? Então, depois ele disse: é minha, eu faço o que eu quiser, eu não sou obrigado a dar para ninguém não, a fazer favor a ninguém não. Mas sabe, ele esqueceu. E pouco tempo depois essa Kombi foi destruída, ele perdeu. Né? Olha, meu irmão, se você estiver me ouvindo agora, lembre-se disso. Às vezes nós prometemos a Deus e depois perdemos e não sabemos como foi, porque nós somos infiéis com o nosso voto, nós não somos gratos a Deus pelo que Ele fez. Gratidão é algo muito importante. E nós somos gratos a Deus, mostramos nossa gratidão quando nos lembramos das nossas promessas, quando cumprimos os nossos votos,
Quando dizemos a Deus que vamos fazer tal coisa pela sua obra, e assim o faremos. Sabe? Não esquecemos daquilo que falamos a Deus que iríamos fazer. Então, Ana, ela foi grata ao Senhor, ela lembrou-se do seu voto. A sua gratidão fez com que ela adorasse a Deus com o que tinha de melhor em sua vida. Amém? Lembra daquela mulher das moedinhas, né? Jesus estando olhando ali ao pé do gasofilácio ali do altar. As pessoas levando grandes ofertas. Aquela mulher levou as 2 moedinhas, mas Jesus disse que era a única coisa que ela tinha, era o valor que ela tinha. E ele disse que ela foi honrada, porque ela deu a única coisa que ela tinha, o mais precioso, vamos dizer assim. Ana entregou o que era de mais precioso na vida dela. Ana, ela, através da sua gratidão, ela decidiu adorar a Deus com o que tinha de melhor na sua vida. Seu filho. Ela queria demasiadamente um filho, mas quando ela teve, ela não esqueceu de agradecer a Deus adorando-o com o que ela tinha. O que é que ela tinha? Um filho. E ela entregou no altar do Senhor para que servisse, sabe? E Deus a honrou, sabe? Transformando o seu filho num juiz. Samuel, quando cresceu, julgou a Israel por muitos anos. Talvez tenha sido o maior período que alguém julgou Israel. O juiz que mais demorou como juiz em Israel. Teve uma longevidade muito grande, tanto em vida como teve uma longevidade como juiz de Israel. Como sacerdote e como juiz. Sabe? Samuel foi um homem muito honrado. Teve a honra de ungir 2 reis, Saul e Davi. Foi um homem que foi muitíssimo abençoado por Deus. E isso com certeza trouxe honra ao lar de Ana e de Eucana. Tendo seu filho sido sacerdote do Deus Altíssimo, sido juiz em Israel durante tanto tempo. Tendo seu filho ungido 2 reis para reinar em Israel. A sua gratidão a Deus fez com que Deus também a honrasse, elevando seu filho à posição de juiz em Israel e sacerdote. Queridos irmãos e irmãs, às vezes a nossa falta de gratidão faz com que nós não sejamos abençoados, faz com que a bênção não chegue até nós. Ana soube ser grata a Deus e entregar a Deus o melhor que ela tinha, embora que fosse o filho. O que nós precisamos aprender com Ana é isso. Sermos despreendidos. O que é que você deseja mais? O que é que você mais quer na sua vida? Peça a Deus, como Ana pediu, mas lembre-se de ser grato, de ser grata a Deus quando você tiver de posse da sua bênção. Deus quer te abençoar. Nós precisamos buscar como Ana. Ele quer nos tirar da vergonha, da dor, do sofrimento. Mas nós precisamos também sermos gratos a Ele. Lembrarmos-nos de que Deus é Deus e sempre será Deus. Deus não se esquece, embora nós esqueçamos. Lembre-se disso. Versículo 27 do texto. Ana chega então com Samuel diante do sacerdote ali e diz assim, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aí o versículo 28 diz, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Amém, irmãos, irmãs? Ana entregou, Ana cumpriu seu voto, Ana foi grata ao Senhor de uma forma muito especial. Não entronizou Samuel, entronizou Deus. Ela não fez um altar para Samuel, mas levou ao altar do Senhor. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com as suas coisas, com o seu bem, até com a sua família? Como você tem tratado? Quem tem sido a primazia na sua vida? Quem tem sido o primeiro lugar na sua vida? Para quem você tem construído altares na sua vida? Se você estiver construindo altares, por exemplo, para o teu esposo,
Faz isso não. Quando você constrói altares para a tua esposa, ele pode se sentir um rei e pode dispensar você depois. Ah, é para a sua esposa, você está construindo um altar? De repente ela pode estar no altar e ficar mais alta do que você um pouco e dispensar você também. É para um filho, cuidado, você não está colocando ele no lugar de Deus. Ele pode subir muito e depois querer pisar você quando ele estiver entronizado em um altar. Construa altares para Deus. E leve a sua esposa, leve o seu esposo, leve seus filhos ao altar de Deus. Faça como Ana. Dedique-os a Deus, entregue-os ao Senhor. Ana é o exemplo de mãe que soube direcionar o seu filho, ainda que fosse ali o único filho. Queridos irmãos, queridas irmãs, Ana adorou ao Senhor com um cântico que repercute para sempre. Ana adorou ao Senhor. Veja a gratidão de Ana. O cântico de Ana está nas Escrituras Sagradas. Você sabe que esse livro aqui, essas Escrituras Sagradas aqui, serão para sempre, né? Você sabe que a própria Escritura Sagrada diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece para todo o sempre. O cântico de Ana está aqui para sempre nas Escrituras Sagradas. O seu louvor, o cântico que ela cantou em gratidão a Deus, está aqui. Eu queria logo encerrar apenas declamando com você aqui, lendo com você o cântico de Ana. Preste atenção às palavras de gratidão de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Esse é o cântico de Ana que eu quero deixar para você nessa noite. Você pode ler aí na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Você pode ler aí o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Você vai encontrar esse cântico que eu acabei de ler com você aqui. Tá certo? O cântico de Ana exaltando ao Senhor pela gratidão que ela tinha no seu coração. Meus amados, eu quero concluir dizendo nesta noite que Ana nos mostra o exemplo de luta, mas também de amor e fidelidade a Deus. Ana nos mostra um exemplo de luta, mas também de amor e fidelidade a Deus. Ana padeceu a sua dor, ela chorou no tempo de chorar. Como o autor de Eclesiastes nos diz, né? Lá no capítulo 3 de Eclesiastes, há tempo para tudo. O tempo de chorar de Ana passou, chegou o tempo de sorrir. Né? E o tempo de sorrir pode chegar na nossa vida, creia tão somente. Hoje pode ser um dia de choro, um tempo de choro, mas amanhã pode ser o tempo de alegria, porque há tempo para tudo, tempo determinado para tudo debaixo do sol. Ana teve o seu tempo de chorar, teve o seu tempo de sorrir, né? O tempo de conquista, de vitórias,
mas teve também o tempo de gratidão ao Senhor. Ana, depois da luta, na sua vitória, ela é um exemplo de fidelidade, de amor a Deus. Que você nesta noite, né, sendo mãe ou não, homem ou mulher, com essa palavra, aprenda com Ana, a mesmo tendo lutas em sua vida. Busque a Deus, receba a vitória, mas seja o exemplo de fidelidade e de amor a Deus, assim como Ana foi. Que Deus te abençoe, que Deus fale mais profundamente ao seu coração. Para quem é mãe, feliz Dia das Mães.